Olá, Ned, voltamos. Eu tô aqui com o César. E aí, César, mais um clássico da DC que trouxe aqui pra gente. Fala aí pra gente. A DC sempre tem clássico, né? Se muito embora pra mim esse aqui é um dos últimos, né? Que é um dos mais recentes. Concordo. Em 2005 saiu uma história que, por exemplo, aqui no Brasil ficou com o maior evento dos quadrinhos, que se chama Crise de Identidade, né? Particularmente para mim, uma das maiores histórias da Liga da Justiça que eu já li. Né? E por quê? Porque, ao contrário do que a gente está acostumado a ver na DC, e você ter a exaltação do super-herói, né? O super-herói é sempre um perfeito, representa o melhor da raça humana e tal, bababá. Essa aqui trabalha o inverso. É como se fosse a humanização. Trabalha a humanização e até o lado sombrio do super-herói. Por isso o nome, Crise de Identidade. E me parece que foi depois dessa série que os heróis da Liga começaram a se tratar pelo nome, né? Pelo nome que seria a Identidade Secreta, né? Exato. Porque antes disso você não via, por exemplo, Diana chamar Batman de Bruce e Superman de Clark. Era Batman, Superman. Aí depois disso eles passaram a se tratar dessa forma. Porque essa história trata uma coisa muito legal. É legal que aqui na capa do primeiro tem, né? Morte, intriga, segredos. Bem novela. Bem, né? Mas o que é que trata? Primeiro, ela é escrita por um cara chamado Brad Meltzer, que ele era, na verdade, romancista. E essa é a primeira história em quadrinho que ele faz. E ele já faz uma história arrebatadora, né? Do que é que se trata? A mulher do Homem Elástico, Ralph Dibny, o Homem Elástico, né? Que tem o Homem Elástico e o Homem Borracha. O Homem Borracha, né? É o vermelhinho. Que era da Liga um tempo e que é o mais comediante. Exato. E o Homem Elástico é o mais detetivesco. Detetive, né? Detetivesco e tal. E ele é casado com Sue Dibny. Aí um determinado dia que tá os heróis ali, bababá e tal, e Sue Dibny atende um telefonema em casa e quando pensa que não, blum, ela aparece morta. Né? Assassinada, tal, de uma forma bem cruel. E esse assassinato acende uma luz de alerta na Liga da Justiça. Como a gente tá protegendo nossos entes queridos. Né? Como todos os personagens que têm algum ente querido, como ele está protegendo. Esse é um primeiro momento da história. Né? Com o desenrolar da história, você vai ver que existe um segredo bem nefasto com relação a uma formação da Liga da Justiça. Né? Bem nefasto mesmo. E aí eu não vou dizer, é uma pena porque essa história é muito ruim de você tratar dela, porque ela tem tantas reviravoltas que... E o gostoso é você ir lendo para ver as reviravoltas que a história vai acontecendo. Quem vai meio que ser o fio narrativo da história vai ser justamente o Flash desse momento, que era o Wally West, né? O Wally West é quem vai sendo o cara que vai passando por o fio narrativo da história, né? E aí é legal que em um determinado momento essa formação que tem esse segredo nefasto se reúne novamente, porque eles acham que a partir desse segredo foi que veio a consequência foi a morte da Sue Dibny, né? Da mulher dele. E aí é muito legal porque no que eles fazem isso, aí aparecem alguns vilões lá, e aí você começa a entender a relação. O Brad Meltzer foi fantástico, ele fez o seguinte, ele explicou. Ele disse, pô, a DC tinha uns vilões que pareciam bem imbecis. Né? Bem imbecis. Aqui você entende por que eles eram imbecis. Né? Por que eles eram tão imbecis. E não eram, na verdade. Né? E aí passa todo um processo lá. O Exterminador aparece, tem uma sequência aqui fantástica que o Exterminador derrota esse pessoal da Liga da Justiça. Ele sai derrotando, é fantástico, ele derrota o Lanterna Verde, ele se agarra com o Lanterna Verde assim e faz uma luta, porque o anel do Lanterna Verde ele funciona pela força de vontade, né? Então ele quebra o dedo do Lanterna Verde, porque ele perde a concentração, e aí ele tenta com a força de vontade dele derrotar a força de vontade do Lanterna Verde, que nesse momento era o Kyle Rayner. Sim, né? Era o Kyle Rayner. Ele dá um golpe em Zatanna que faz com que ela não consiga falar. Então, como ela não consegue falar, ela não consegue invocar os feitiços dela, né? Bem legal as estratégias que ele usa, assim. Ele dá um jeito lá de... Tem um flash e tá o Gavião Negro, ele corta que Gavião Negro voa porque ele tem um metal enésimo, né? Aí o metal enésimo é aquele gaviãozinho que tá no centro das asas dele, né? Aí ele vai dar um golpe lá e corta. Aí ele cai em cima do Flash. E como ele é muito forte, ele cai e desabilita o Flash. É bem legal a estratégia que ele usa, assim. 6, 7 páginas nesse conflito, assim, vendo a inteligência do Exterminador para derrotar esses membros da Liga da Justiça.
E aí continua citando uma investigação até que outro que aparece, vai ter um fim triste aqui, né? Vai morrer, é o pai do então Robin Tim Drake aqui, né? Ele também morre aqui nessa série e tal, e aí junta a Liga da Justiça para resolver o problema. E aí, como sempre, né, o personagem mais bem criado da história dos quadrinhos é o cara que vai resolver, e é extraordinário porque ele resolve fazendo uma pergunta, né? Faz uma pergunta lá e, pô, tal coisa. Aí quando ele começa a responder a pergunta, ele chega na origem da situação. E é fantástico isso. E eu não posso dizer porque tem que dar o gostinho. Uma coisa boa foi que a Panini anunciou que vai relançar esse ano, né? Depois, ele é de 2005, 13 anos depois, a Panini lá... Acho que é uma minissérie que não foi muito republicada, né? Que ela é muito boa e se fala muito dela, mas... Exato. Ela também não tem muitas edições aqui, né? Que não. Eu acho que tem essa daqui, depois saiu uma versão, acho que encadernada, e sumiu do mapa. Mas é fundamental, é uma das maiores histórias da Liga da Justiça. E assim, tem o nome Crise, pra chamar, tem aquela coisa, né? É a melhor das crises. Exato. Né? Porque ela é uma história que fica mesmo atemporal. Né? Crise nas Infinitas Terras foi um marco, mas ali foi um freio de arrumação que foi datado, dado. Né? Foi um freio de arrumação, né? Você tinha um monte de problema e tal, ali foi pra ajustar. Essa aqui não, essa aqui é psicológica, né? Ela vai trabalhar no psicológico de vários personagens aqui, né? Vários personagens e tal. E aí ela mostra, pô, Super-Homem, o papel de Super-Homem, o papel de Batman, né? O papel da Liga da Justiça, né? O papel das Ligas da Justiça, porque houveram várias formações ao longo do tempo, né? E aí cada formação tinha uma razão de ser e tal. O segredo que eles têm aqui, que é bem nefasto, mas você entende o porquê, é muito, muito boa. É uma história muito... É tanto que tem poucas sequências de ação e tal, não sei o quê. E tem poucos vilões. E tem poucos vilões também. Os vilões, na verdade, não existem os vilões. Você tem aqui um problema. Por isso o nome crise de identidade. Né? Você ter. Envolve identidade secreta, envolve essa questão do papel, né? Do papel do cara, até onde ele tem que ir para cumprir o papel de herói, que é uma outra coisa também que rola um questionamento aqui. É excepcional. Uma das maiores histórias da Liga da Justiça, com certeza. E se a Panini relançar esse ano, vai ser legal para pegar esse pessoal da mais nova geração aí, para ter acesso a isso aí e entender como o quadrinho da DC tem uma profundidade, né? Como o personagem da DC tem profundidades, né? Essa história aqui é extraordinária por causa disso. Crise de identidade, Brad Meltzer e Regs Morales, o desenhista. Sim. Ele conseguiu também, tem cenas aqui muito tristes, bicho. A cena de quando o Ralph Dibny, o Homem Elástico, encontra a mulher dele morta. Você quase chora também e tal. Muito bom. Muito recomendado. Beleza, então. Curtam o vídeo, gente. Indiquem também, porque é uma dica bem legal e pode ser que saia, né? Uma versão encadernada, recente. Se tiver caro, beleza. Vamos reclamar, vamos pechinchar, mas numa brechinha assim de um desconto. Esse vale a pena. Esse não é só para enfeitar a estante, não. Esse aí exato. É dica quente. Assinem o canal, vejam lá o nerdsubversivo.com.br. Toda semana a gente tá aqui, né, César? Com indicações. A gente tem um podcast também. De vez em quando a gente lembra aqui de falar do podcast. Exato. Podcast quinzenal. Vocês procuram no SoundCloud pelo Nerd Subversivo. E a gente também fala muito quadrinho lá, que a gente dá dicas, né? Traz direto pra vocês. Então, fiquem de olho que toda semana a gente tá aqui e a gente volta semana que vem, né, César? Exatamente. Forte abraço.